E aí nós temos o episódio 162, que deu o que falar, que foi com a Titi Miller. Pois é. Como é que foi a experiência pra você, Cara, Márcia? assim, de novo, aquilo que a gente já falou, né? Às vezes o assunto não é um assunto que seja de coisas que a outra pessoa manja e tal. Então, eu não fui uma adolescente MTV. Não fui, não tinha em casa, não, enfim. Não era. Não era o alvo. Não era o alvo. Eu não sei. Eu não sei diferenciar, tipo, essa pessoa com aquela pessoa, sabe? Uhum. Hoje eu sei, obviamente, porque já vieram alguns recebeu aqui. Mas não era público, nunca fui. Quando vocês falam, isso aqui é porque programa tal, eu falo, não sei, tinha esse programa. Eu não sei mesmo, porque eu não era essa adolescente. Sim. Então, a primeira parte do episódio que todo mundo fala, que você tá cagando, que você tá... Não, gente, é só que eu não sei. Eu não sei mesmo. Quando ela diz, se ela quiser inventar o nome de um programa aqui, eu fazia o MTV no balde de gelo. Vou falar, nossa, que legal, como é que era? Eu vou acreditar, porque sim. eu não faço a menor Não ideia. manjava. E como eu peguei essa fase, eu peguei Você a tava dominando condução. o papo ali. Uhum. E aí... Só que aí tinha um fato muito específico da carreira dela, que foi um meme histórico que parou a internet, assim, de quando ela botou o público pra falar que tava pedindo a Anitta, sendo que eles estavam gritando, fora Bolsonaro! Sim. E aí eu comentei sobre isso, e aí deu início a uma série de assuntos que você não interrompeu, ela deu a opinião dela. Ela falou tudo E o que ela quis. Perguntou a tua. E eu já falei isso, inclusive, em alguns lugares. Eu falo, gente, olha o vídeo. Só isso, não precisa... Só olha. Ela falou o quanto ela quis, ela falou lá por 5, 6 minutos, eu não lembro exatamente. Quando ela terminou, a minha fala foi, eu não concordo, mas respeito. Sim. Não é a minha opinião, não concordo, mas eu respeito. E ela quis saber a minha opinião. E aí, o que eu já disse também outras vezes, se eu evito falar a minha opinião, não é porque eu não quero debater. É só porque eu achava que ali não cabia, é só isso. Mas o que eu quis dizer é, eu não concordo com você, mas tá tudo bem. Só que a partir do momento que ela pergunta a minha... Aí deu espaço pra você Deu espaço falar pra a sua. falar. E aí, disso pra frente, quem for de fato assistir o vídeo vai ver. Tudo o que eu falei dali pra frente, eu só falei porque eu fui perguntada. Ela perguntava, eu respondia. Ela perguntava, eu respondia. Ela perguntava, eu respondia. Se durou 40... Ai, que chato, durou 40 minutos. Sim, mas então... Eu ia fazer o quê? Eu ia deixar a pergunta da convidada no vácuo? Sim. Seria muito pior? Ela me perguntar e eu... Mas o que você acha disso? Nada. Nada, vamos mudar de assunto. Aí iam te achar escrota, porque daí, você fez exato. isso. Então, assim, Então, eu conversei com alguém que estava querendo conversar. Se depois disso, ela, fomentada pelo ódio da internet, resolveu postar vídeos e fazer disso um alarde, aí é a escolha dela. Mas no dia... ela saiu daqui bem satisfeita, não insatisfeita, com o episódio, saiu elogiando a gente pra caramba, fez um story, postou falando que... Inclusive de mim. Elogiando a Cris. Ela falou que esperava que esse podcast fosse sobre o término do relacionamento dela e coisas blasés, e simplesmente abordamos assuntos mais aprofundados. Falou, nossa, me surpreendeu. É. Eu achava que ia ser mais superficial e tal. E aí ela parabenizou a Cris e falou que mulheres como ela têm que ter abertura e tem que falar mesmo, que tem que ter um microfone aberto para falar. E aí depois deu todo aquele rolo na internet e ela começou a postar vídeos que caçoavam desse corte e tudo mais. Mas... Mas olha, eu vou falar uma coisa. No primeiro momento eu fiz assim, por que ela tá fazendo isso, gente? Tava tudo bem lá. Tava tudo bem. Porque a galera da internet pilha. Como me pilharam também. Vocês acham que não? Vem também me pilhar. Nossa, que isso do caralho. Pilharam o Paulo também, o Bilinski me pilharam também. Exato. Mas tanto é que todos os vídeos que fizeram, e muita gente fez vídeo zoando ela, eu não curti nenhum. Amigos meus postaram e eu não curti pra não dar o... Aí, ó, tá curtindo o vídeo zoando a menina. Eu também não pra curti. não Eu fiz fomentar. isso também. Eu não curti Pra nenhum não fomentar. que zoava o Paulo. Pra não, né? Pra não dar o parecer tom que eu de tô, olha lá, tá caçoando. debochando. Exato. Agora, o que eu ia falar? Ai, caramba, sumiu o que eu ia falar. Que você não fez isso, e se ela não, quis eu ia falar fazer. alguma coisa desse momento, do pós. Ah, caramba, sumiu. Não lembro mesmo. Bom, Foi isso, enfim, gente, isso. Foi um papo, foi uma conversa, a pessoa quis conversar sobre o assunto, e eu não tenho problema de falar sobre nenhum assunto, sobre nenhum mesmo.
E conversei com ela como converso com todas as outras pessoas Sim. do meu convívio, que concordo, que discordo, não tenho problema nenhum com isso. E E eu acredito de verdade que as pessoas têm que conversar. Eu acredito E de eu verdade. gosto muito dela. E ela saiu daqui, ela perguntou assim, ela falou assim, não sabia, ela falou exatamente assim, eu não sabia que o podcast de vocês era de direita. Eu falei, porque não é. Não é um podcast de direita. Exato. Não é um podcast de nada. A gente traz pessoas de todos os tipos de Exatamente. esfera para conversar. E todas A gente- têm liberdade pra falar. Exato, a gente não nos rotule assim. Uhum. E ela colocou nos stories, eu não sabia que elas tinham essa vertente, e eu não sabia que elas colocavam pessoas no final para atacar os convidados, sendo que a gente não coloca, a gente cobra valores para a pessoa mandar o que ela quiser. Se tivesse ofendido, seria barrado, mas como a Mas pessoa só discordou pergunta- dela, Exatamente. Pergunta e discordância de maneira educada, você pode... a gente tem que ler, até porque a pessoa pagou. Ela só discordou, ela não falou assim que você é uma louca, não falou nada disso. enfim. Exatamente. Exatamente. Senão a Estamos gente numa teria barrado. democracia. Exato. Enfim, mas foi um episódio No fim das contas... marcante. Foi um episódio lembrei o que eu ia falar. marcante. Ah, Lembrei o que eu ia falar. Ainda bem que você falou isso. No fim das contas, 99,3% das mensagens que eu recebi desde que essa história começou, de pessoas que você admira também. de pessoas que eu admiro também, mas eu digo assim, de maneira geral, é da galera na internet ou falando concordo, primeiro, muita gente falando, E não precisava mas nem concordar. não precisava né? nem concordar, mas muita gente, que aí é o que me deixa mais feliz. Muita gente falando, Cris, voto no fulano ou voto no cicrano, mas gostei da maneira como Você você argumentou. argumentou, do que você colocou. Acho sim que tem que falar, tá certo, bababá. Então, só disso eu já entendo que, assim... Você lembra quando acabou a primeira pergunta que eu te fiz? E, você acha que foi ruim? Você acha que não sei o quê? Fui Porque eu fui indelicada. indelicada em algum momento e tal. Daí eu falei, não achei que foi indelicado. Vocês estavam bem equilibradas, estavam bem emparelhadas, assim. Só achei que em alguns momentos a ironia prevaleceu e teve um Foi pouco mesmo? de deboche. Nesse momento ficou mais tenso, porque aí vocês estavam se atacandinho com deboche, mas depois, no final, ficou tudo bem. Falei exatamente Foi isso. exatamente isso. Né? Essa foi a minha impressão. E depois ela elogiou pra caramba, enfim. Essa parte não foi mostrada, né? Seguimos a vida. Seguimos.